Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é mais uma aula de uma série de aulas que eu estou colocando aqui no canal sobre cinemática escalar. No vídeo anterior, vimos a aceleração escalar média. Eu vou deixar o link aqui na descrição de todas as aulas anteriores de cinemática escalar. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. No último vídeo, a gente estudou o conceito de aceleração. A gente viu que a aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade no tempo. Então, a aceleração, ela mede a variação da velocidade. A gente viu na aula anterior o conceito de aceleração escalar média, no qual o móvel tinha uma velocidade em um determinado instante de tempo, e num instante de tempo futuro a velocidade dele mudava, e a partir desse intervalo de tempo a gente calculava a sua aceleração escalar média. Como eu falei anteriormente, a gente não sabia como que a velocidade se comportava entre esses instantes de tempo, né? Agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai dizer que a aceleração possui sempre o mesmo valor. Então, com isso, a gente consegue prever a velocidade do móvel para qualquer instante de tempo. Então, a gente conhece a velocidade inicial e a sua aceleração. Então, aqui, ó, a aceleração não varia com o tempo, ou seja, ela é constante, tá? Ou seja, a velocidade varia sempre a mesma quantidade em intervalos de tempos iguais, porque a aceleração tem sempre o mesmo valor. Um exemplo desse tipo de movimento é a queda livre, quando eu tenho um corpo aqui em repouso e ele se move sob a ação da gravidade, né, e eu solto ele e ele cai. Ele se move sob a ação da gravidade. Se a gente desconsiderar a resistência do ar, ele vai cair com uma aceleração constante, que a gente vai ver ali, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passa, conforme o corpo cai, a velocidade dele vai aumentando em 10 metros por segundo. Ou seja, ele vai caindo cada vez mais rápido. E a mesma coisa ocorre quando eu jogo um corpo para cima. Ele vai diminuindo a sua velocidade e ela vai diminuindo de 10 em 10 até parar e ele voltar. Logicamente que nesses casos eu estou desconsiderando a resistência do ar, né? Estou considerando que ele só tem influência do campo gravitacional terrestre no movimento de subida ou de descida. Então vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um carro que num instante t inicial, né, a gente considera sempre o t inicial t igual a zero, a velocidade dele é 30 km por hora. Então, olha só, uma hora depois, ou seja, no instante t igual a uma hora, houve um intervalo de tempo de uma hora, tá? Entre 0 e 1, a velocidade dele aumentou para 60. Se ela era 30 e passou para 60, em quanto que aumentou a velocidade dele? 30 km por hora. Mais uma hora depois, ou seja, em t igual a 2 segundos, né? Passou mais uma hora, a velocidade dele aumentou para 90. Se era 60 e aumentou para 90, em quanto que aumentou a velocidade dele? Aumentou em 30 km por hora. E mais uma hora depois, no instante t igual a 3 horas, né, que é um intervalo de tempo ΔT de uma hora, a velocidade dele passou de 90 para 120, ou seja, aumentou em 30 km por hora. Então, a cada intervalo de tempo de uma hora que passa, a velocidade dele está sempre aumentando da mesma maneira. 30 km por hora. Mas vocês reparem que, como a velocidade dele está aumentando, ele está percorrendo distâncias cada vez maiores no mesmo intervalo de tempo de uma hora. Por isso que eu coloquei até um espaçamento aqui, ó, entre os carros, porque cada hora que passa, a velocidade dele aumenta e ele percorre uma distância cada vez maior nesse mesmo intervalo de tempo. Então, da aula anterior, a gente viu que o conceito de aceleração escalar média era ΔV sobre ΔT. O ΔV dele é sempre o mesmo. Olha só, esse aqui, né, a variação da velocidade é sempre 30 km por hora, certo? Então esses aqui são os ΔVs dele, a variação da velocidade, que ocorre dentro de um intervalo de tempo de uma hora. Sempre em uma hora a velocidade aumenta 30 km por hora. Então aqui eu tenho ΔT,
E aqui embaixo eu tenho os ΔV. Se a gente calcular a aceleração escalar média dele, aqui onde tem ΔV eu vou colocar 30. E aonde tem ΔT, 1. Ou seja, 30 km por hora ao quadrado. O que isso significa? Significa que a cada intervalo de 1 hora, a velocidade dele aumenta em 30 km por hora. Como essa velocidade é sempre a mesma, ela é constante, eu posso representar essa aceleração escalar média aqui como A. Então a minha aceleração escalar média eu vou chamar de A, porque ela não muda, ela tem sempre o mesmo valor, certo? Ela é constante. Tá? E com isso a gente consegue ter essa previsibilidade da posição e da velocidade do móvel no instante de tempo futuro, porque a velocidade sempre varia da mesma maneira. Então, nesse caso aqui, eu posso falar com certeza que, como a velocidade está aumentando, a cada 1 hora que passa, a velocidade aumenta em 30 km por hora, certo? Então, como a gente viu ali, a cada intervalo de tempo de 1 hora, a velocidade do móvel varia 30 km por hora. Tem sempre a mesma variação na velocidade para cada intervalo de tempo. Né? Se eu estivesse considerando um intervalo de 2 horas, estaria aumentando em 60 km por hora, certo? Por aí vai. E a gente viu ali que a gente vai considerar essa aceleração média, a gente vai chamar de A, porque ela tem sempre o mesmo valor, certo? Além disso, ele está numa trajetória retilínea, certo? Ele está se movimentando em linha reta. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado é um movimento que se dá numa trajetória retilínea e a aceleração é constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho uma trajetória retilínea, ele está sempre em linha reta, e a aceleração é constante. A aceleração tem sempre o mesmo valor, que a gente vai representar por A. Então, assim como no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha lá a função horária da posição e da velocidade, a gente vai ter agora para o movimento retilíneo uniformemente variável. Para a função horária da velocidade, a gente vai fazer algumas considerações, assim como a gente fez no movimento retilíneo uniforme. A dedução dessa função horária da velocidade é muito semelhante, são as mesmas considerações que a gente fez para o movimento retilíneo uniforme. Então, se você quiser deduzir isso aqui, você pode dar uma olhada no vídeo lá de movimento retilíneo uniforme que eu faço lá. Então aqui a gente vai considerar a velocidade inicial, a velocidade do móvel, quando t é igual a zero, tá? Que é o caso aqui, ó. Em t igual a zero, a gente tem a velocidade inicial, que a gente vai representar como v0. A aceleração média agora é a aceleração que eu vou representar por A, porque ela é constante. E para cada valor de t, eu vou ter um valor diferente da velocidade, certo? Então, conforme o tempo vai passando, ó, t1 eu tenho uma velocidade v1, t2 v2, t3 v3. Se você tem essas condições iniciais, você consegue de cabeça ir determinando as velocidades. Se você tem a velocidade inicial e como que ela muda com o tempo, você consegue ir prevendo isso. Só que às vezes são valores muito altos que é importante jogar na função para poder determinar. Além disso, essas funções vão gerar gráficos para a gente poder fazer análise dos gráficos, certo? Então, na próxima aula de cinemática, eu vou fazer uma aula explicando os gráficos gerados pela função horária da velocidade e da posição no MRUV. Então, assim como na função horária da posição para o MRU, essa função horária da velocidade para o MRUV, ela é uma função do primeiro grau. Então aqui, ó, para cada valor de t que eu tenho aqui, eu vou obtendo um valor da velocidade se eu conheço quem? A velocidade inicial e a aceleração. Então, para determinar a função horária da velocidade, eu preciso primeiro saber quem é a velocidade inicial e a aceleração. E a partir daí, eu consigo montar a minha função horária da velocidade, certo? Então, vamos lá, vamos a um exemplo. A partir do exemplo da figura, determina a função horária da velocidade do movimento e sua velocidade em t igual a 3 horas. Vamos lá. Pela figura, eu sei que no instante t
igual a zero, a velocidade dele é 30 km por hora. Ou seja, a velocidade inicial dele é igual a 30 km por hora. É o exemplo que a gente fez lá atrás para entender a aceleração. Então lá atrás a gente viu que a aceleração dele é 30 km por hora ao quadrado. Por quê? Porque a cada intervalo de 1 hora que passa, a velocidade dele aumenta em 30 km por hora. Então aqui, ó, 30, 60, 90, 120. Então, a aceleração é igual a 30 km por hora ao quadrado. Se eu tenho a aceleração e a velocidade inicial, eu tenho a função horária da velocidade, porque eu tenho que substituir esses dois valores aqui na função. Vamos ver. Então, usando aqui a nossa função horária da velocidade, né? A forma geral dela é V igual a V0 mais AT. Eu vou substituir aqui quem? O V0 e o A, que estão aqui. Então, onde tem V0 aqui, eu vou colocar 30, e aonde tem A, eu vou colocar 30 também, que nesse caso eles têm o mesmo valor por uma coincidência. Então aqui vai ficar V igual a 30 mais 30t. Então essa é a minha função horária da velocidade, ok? A partir dela, para cada valor que eu substituo em t, eu tenho um valor da velocidade. Aqui ele me pergunta o valor da velocidade em t igual a 3 horas. Está até escrito aqui, mas vamos mostrar como que a função da velocidade funciona. Então o que eu tenho que fazer? Se ele quer saber o valor da velocidade em t igual a 3, aonde tem t, eu vou substituir por 3. Então vai ficar v igual a 30 mais 30 vezes 3, que é o meu valor de t. Então aqui vai ficar... Primeiro resolve a multiplicação, né? Vai ficar 30 mais 3 vezes 30, 90. V, 30 mais 90, 120. Ou seja, a velocidade dele em t igual a 3 horas, 120 km por hora. A gente poderia pensar, né? Se em t igual a 0 é 30, 1 hora depois 60, depois 90 e depois 120. Assim como está aqui na figura. Mas eu fiz assim só mesmo para a gente poder entender como que ela funciona. Em t igual a 3 horas, a velocidade é 120 km por hora. Exemplo 2. No movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo de acordo com os valores apresentados na tabela. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento segundo a orientação na tabela. Então aqui tem a tabela, né, com os valores da velocidade em função do tempo. E ele pede, determine a velocidade inicial e a aceleração do móvel, a função horária da velocidade do móvel, o que acontece com o móvel no instante t igual a 3 segundos e a velocidade do móvel em t igual a 20 segundos. Se a gente analisar a tabela aqui, no instante t igual a 0, a velocidade dele é 6 metros por segundo. Então daqui a gente já tem a velocidade inicial, v0 igual a 6 metros por segundo. A aceleração, vamos ver aqui, ó, para cada intervalo de tempo de 1 segundo, que passa, a velocidade dele está diminuindo em 2 metros por segundo. Então aqui 6 menos 2 vai para 4, 1 segundo depois 4 menos 2 vai para 2 e por aí vai. A gente pode também substituir na relação da aceleração igual a ΔV sobre ΔT e usar qualquer intervalo de tempo que eu quiser aqui, que a gente consegue determinar. Por raciocínio, a gente já determinou que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Porque a cada segundo que passa, a velocidade diminui em 2 metros por segundo. Então aqui, se eu pegar... Vamos pegar esse intervalo de tempo de 0 e 1, por exemplo. Ó. A velocidade final é 4 e a inicial é 6. O instante de tempo final é 1 e o inicial é 0. Então aqui, ó, velocidade final menos a velocidade inicial, instante de tempo final, menos inicial. Então, se eu usar, por exemplo, esse intervalo de tempo aqui, ó, entre 0 e 1, a velocidade dele foi de 6 para 4, a gente vai ter que esse valor aqui, 4, vai ser a minha velocidade final, né, porque está associada ao instante de tempo final, e aqui o meu inicial. Instante de tempo inicial, porque eu estou considerando esse intervalo de tempo. E aqui a minha velocidade inicial, tá? Então aqui VF vai ficar 4 menos 6, que é a velocidade inicial, dividido tempo final 1 menos 0.
menos 0. Então a aceleração vai ser 4 menos 6, menos 2. 1 menos 0, 1. Ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Chegamos à mesma conclusão. Então vamos responder o item A. V0 igual a 6 metros por segundo. E a aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Aí ele pede a função horária da velocidade do móvel. Se eu tenho a velocidade inicial e a aceleração, eu tenho a função horária. V igual a V0 mais AT. Certo? V0 está aqui em cima, é o 6. E a aceleração está aqui, ó. Menos 2. Então, só vou substituir aqui. Vai ficar V igual a 6 menos 2, porque o A é menos 2, negativo aqui, ó, vezes T. Essa é a minha função horária. Então, para cada valor de T que eu substituo aqui, eu vou ter um valor da velocidade aquele na tabela ali. Certo? O que acontece com o móvel no instante t igual a 3 segundos? No instante igual a 3 segundos, a velocidade dele é 0. Olha o que está acontecendo. Na aula anterior, a gente classificou o movimento entre movimento acelerado e retardado. A gente viu que, analisando somente o módulo da velocidade, quando a velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. E quando o módulo da velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Então, olha o que está acontecendo. A velocidade dele vai diminuindo, 6, 4, 2, 0, ele para e depois a velocidade dele começa a aumentar no sentido contrário. Ou seja, ele estava no movimento progressivo, parou e depois aumentou a velocidade, só que no movimento retrógrado, que é isso aqui, ó. A velocidade dele vai diminuindo, ó, 6, 4, 2, 0. Então aqui, no instante t igual a 3, ele para e inverte o sentido e volta, aumentando a velocidade. Ó. Em t igual a 4 segundos, menos 2, menos 4 em t igual a 5 segundos, depois menos 6, e vai embora toda a vida e não para mais. Certo? Então, em t igual a 3 segundos, ele para e inverte o sentido. Certo? A velocidade do móvel em t igual a 20 segundos. O que eu tenho que fazer? Pegar a função horária da velocidade e substituir onde tem t por 20. Então a gente viu que a função horária da velocidade é v igual a 6 menos 2t. E aonde tem t, eu vou substituir por 20. Então vai ficar v igual a 6 menos 2 vezes 20. Resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 20, 40. Então fica 6 menos 40. Resolvendo aqui, 6 menos 40, menos 34 metros por segundo. O que está de acordo com o que a gente observou aqui atrás. Ó. Ele vai aumentando a velocidade dele no sentido contrário ao inicial, né, e vai aumentando a velocidade indefinidamente, não para mais. Tá? Exemplo 3. Nas proximidades da superfície da Terra, um corpo cai com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele partir do repouso, determine sua velocidade nos instantes 1, 2, 3 e 4 segundos. Então, a cada 1 segundo que passa, a velocidade dele aumenta em 10 metros por segundo. Então, sem fazer conta, a gente analisa aqui, ó, em t igual a 0, a velocidade dele é 0, mas a aceleração dele é sempre a mesma, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Se ela aumenta de 10 em 10, 1 segundo depois, a sua velocidade vai ser 10 metros por segundo. Então, V1 é igual a 10 metros por segundo. Em t igual a 2 segundos, a velocidade dele aumentou mais. Agora vai ser aumentar mais 10 aqui, ó. Então daqui para cá eu aumentei 10 metros por segundo, né? Porque a cada segundo que passa a velocidade dele aumenta de 10 em 10. Daqui para cá eu vou ter que aumentar mais 10 metros por segundo. Então V2, 10 mais 10, 20 metros por segundo. Em t igual a 3, a velocidade dele vai ter que aumentar mais 10 metros por segundo. Então, vai ser o 20 que está aqui, mais 10, que é igual a 30 metros por segundo. E mais um segundo depois, t igual a 4 segundos, vai ter aumentado mais 10 metros por segundo. Então, V4 igual, eu vou somar mais 10 ao 30 ali, e vai ficar 40 metros por segundo. E se eu não quisesse fazer pelo raciocínio, eu poderia montar a função horária, que é V igual a V0 mais AT, ficaria
V0 é a velocidade inicial, que está aqui, ó, é 0. Mais A é 10. Então, V ficaria igual a 10t. E como a gente observa aqui nessa função, para cada valor de t, eu vou substituindo ali na função e vou multiplicando por 10. Então, por exemplo, aqui, ó, t igual a 1. O t vai ser 1. Se o t é 1, ele está multiplicando 10. 1 vezes 10, 10. Eu vou obtendo justamente os valores que eu tenho ali. Para t igual a 2 segundos, onde tem t, vai ficar 2. 2 vezes 10, 20. Então, V2 é igual a 20 metros por segundo. Para t igual a 3, onde tem t aqui, vai ficar 3. Então, 3 vezes 10, 30 metros por segundo. E a mesma coisa para o t igual a 4. Quando t igual a 4 segundos, V4 é igual a 4 vezes 10, que é 40. Ok? Então, você pode escolher o jeito que você quer fazer. Certo? Mas é sempre bom entender os conceitos. Se você entende bem os conceitos, você resolve muitos problemas de física sem ter que ficar substituindo em fórmula, sem a famosa decoreba, certo? Função horária da posição. A gente viu que no movimento retilíneo uniforme, a posição do móvel em função do tempo era dada por essa relação aqui, ó. S igual a S0 mais VT, onde S0 é a posição inicial, V a velocidade que é constante, para cada valor de t aqui, eu tinha um valor da posição. A gente viu isso na aula de movimento retilíneo uniforme. Só que nesse caso aqui que a gente está estudando, a velocidade muda. Então eu não posso considerar a velocidade constante. Então eu vou ter que alterar essa função aqui. Também não vou deduzir, tá? Não é o objetivo aqui, mas a gente vai generalizar essa função para o caso do movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente tem essa relação aqui que acrescentou o termo ali de aceleração, né, no final, e a velocidade agora passou a ser velocidade inicial, porque ela muda, né? Então isso aqui é uma função do segundo grau, ao contrário da função horária da posição do movimento retilíneo uniforme, que era uma função do primeiro grau. Aqui no MRUV é uma função do segundo grau. Por quê? Porque eu tenho o termo t que está elevado ao quadrado, certo? Então aqui, quem são as constantes que eu tenho que determinar? A posição inicial, S0, a velocidade inicial, V0, e a aceleração, que são constantes, tá? E para cada valor de t que eu tenho aqui, ó, eu vou ter um valor da posição, certo? Então essa é a função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então aqui é importante a gente perceber que ela é uma função do segundo grau, certo? E o que ela determina? A posição do móvel para cada instante de tempo, ok? E nossas constantes são S0, que é a posição inicial, V0, que é a velocidade inicial, e a aceleração, ok? Então vamos a um exemplo. A partir da figura a seguir, determine a posição do móvel no instante t igual a 3 horas. Então aqui eu tenho que o móvel possui uma velocidade inicial de 30 km por hora, porque em t igual a 0 essa é a velocidade dele, e ele está na posição quilômetro 10 em t igual a 0. Então aqui eu tenho que S0 é igual a 10 km, porque é a posição dele em t igual a 0, e eu tenho que a velocidade inicial dele é 30 km por hora. Então V0, 30 km por hora. O que falta? A aceleração. Como é que eu sei aqui? Para cada intervalo de tempo de 1 hora, a velocidade dele está aumentando de 10 em 10. Em t igual a 0 é 30, em t igual a 1 é 40, em t igual a 2 é 50 e por aí vai. Então, a aceleração dele é 10 km por hora ao quadrado. Então, entendendo o conceito de aceleração, você consegue determinar aqui sem ficar jogando em fórmula, tá? A cada intervalo de tempo de 1 hora, a velocidade aumenta em 10 km por hora, certo? Então, tendo isso em mãos, eu tenho a função horária da posição. Então, eu só vou substituir aqui, ó, as três constantes que eu tenho: S0, V0 e A, que estão aqui. S0, V0 e A. Então, vai ficar S
S0 é 10, mais V0 é 30, vezes t, mais a aceleração é 10. Então aqui vai ficar 10 vezes t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Eu posso simplificar aqui, né? 10 dividido por 2 é 5. Então vai ficar S igual a 10 mais 30t mais 5 vezes t ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Esse 10 eu dividi por 2 e coloquei aqui 5. Tá? Então, essa é a minha função horária da posição. Ele quer saber a posição em t igual a 3 horas. Então, onde tem t, eu vou substituir por 3. Então, aqui vai ficar S igual a 10 mais 30 vezes t. Só que t vale 3 mais 5 vezes, ó, outro t aqui, vai ficar 3 elevado ao quadrado, certo? Então agora é só resolver a matemática. S, 10 mais 3 vezes 30, 90. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então vai ficar 5 vezes 9. Então S é igual 10 mais 90, 100. 5 vezes 9, 45. Então, S é igual a 100 mais 45, 145 metros. Então, essa é a posição do móvel em t igual a 3 horas. Então, no exercício 4, a gente pegou a partir dos dados, montamos a função horária e a partir daí a gente fez o que ele pediu. Agora, eu tenho a função horária e a partir da função horária eu vou obter os meus dados, certo? Então, dada a função horária a seguir, determine. A função horária é S igual a 4 menos 4t mais t ao quadrado. Ele quer saber a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. B, a função horária da velocidade. C, verifique se o móvel inverte o sentido do movimento. E D, o instante que o móvel passa pela origem. Então aqui, como é que a gente faz isso? Uma sugestão é você escrever a função horária aqui embaixo. Ó. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado dividido por 2. E a gente vai identificando. Muito simples, ó. Quem é que está aqui em cima? É o 4. Repara que o 4 não está multiplicando t. Aqui o S0 também não está multiplicando t. Então a gente identifica aqui que o S0 é 4. Aqui eu vou colocar tudo no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Quem está multiplicando t aqui embaixo? Ó, é o V0. E aqui em cima, o menos 4. Então o V0 é igual a menos 4 metros por segundo. E agora aqui, ó, quem está multiplicando o t ao quadrado aqui embaixo? O a dividido por 2. E aqui em cima, quando não tem nada aqui, é 1. Então aqui, ó, a dividido por 2 é igual a 1. Então, se eu quero determinar o a, esse 2 passa multiplicando, o a é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu consegui identificar todo mundo a partir da função horária, da posição. O macete aqui é você sempre pegar o valor que está multiplicando t aqui, ó, e multiplicar por 2, porque o a aqui está dividindo por 2. Tá? Então, aqui, se aqui fosse 2, você ia multiplicar por 2, ia ficar 4. Repara que aqui era 1, eu multipliquei por 2, ficou 2. Então, sempre pega o valor que está multiplicando o t ao quadrado e multiplica por 2, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Multipliquei por 2 e você vai determinar a aceleração. Isso serve para qualquer valor. A função horária da velocidade. Bom, a gente viu ali atrás que a função horária da velocidade é dada por v igual a v0 mais AT. Então, V é igual a V0 menos 4, está aqui, né? Menos 4, mais A.
A é 2, 2t. Então, essa é a minha função horária da velocidade. E a partir dessas duas funções aqui, a gente pode responder o que ele está pedindo. Ele fala, verifique se o móvel inverte o sentido do movimento. Se eu pegar a função horária aqui, inicialmente, a velocidade dele é negativa, certo? E a aceleração dele é positiva. Naquele exemplo que a gente viu, ele estava diminuindo a velocidade dele, ele parava e depois voltava, certo? Lembra da aula anterior que a gente falou que o móvel ele tem um movimento retardado se a aceleração e a velocidade dele tiverem sinais diferentes, certo? Na aula passada a gente viu isso daqui. Então, ele está parando, porque ele está em movimento retardado. Para ele inverter o sentido, ele tem que parar e voltar. Quando ele para, qual é a velocidade dele? Zero. Então ele inverte o sentido em v igual a zero. Ele tem que parar e voltar. Ah, ele não vai parar e ficar parado lá não? Não. Porque se ele parar e ficar parado, a aceleração dele vai ser zero. A velocidade tem que estar sempre mudando a cada segundo 2 metros por segundo. Porque a aceleração dele é 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele tem que parar e voltar. Certo? Então aqui onde tem v eu vou colocar zero. Igual a menos 4 mais 2t. Então passando o 2 para um lado e deixando o 4 do outro lado, vai ficar menos 2t igual a menos 4. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 e vai ficar todo mundo positivo. Ó, um número que multiplicado por 2 que dá 4. 2, né? Mas a gente pode dividir aqui 4 dividido por 2, que é igual a 2 segundos. Né? É menos 4, ela vai diminuindo de 2 em 2, né? Menos 4, um segundo depois é menos 2, um segundo depois é zero. Por isso que em t igual a 2 segundos, ele para e volta, certo? O instante é que o móvel passa pela origem. A gente tem que lembrar que a origem é S igual a zero. Então o que eu vou fazer? Onde tem S aqui vai ficar zero. Né? A origem é aquele ponto de onde eu começo a marcar a posição do móvel. Zero, depois vem 1, 2, 3, 4 e para cá. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então aqui vai ficar 4 menos 4t mais t ao quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E como que a gente resolve isso daqui? Por Bhaskara, né? Então vamos lá. Vamos primeiro determinar o delta, aqui no cantinho, que é o que? B ao quadrado menos 4ac. Aqui, ó. Quem é o A? O A é quem está multiplicando o t ao quadrado. É 1. Quem é o B? O B é quem está multiplicando o t, ou seja, menos 4. E quem é o C é quem é o termo independente, né? Que é 4. Então, resolvendo por Bhaskara aqui, delta é igual a B ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16 também. Ou seja, o delta é igual a zero. Na matemática, a gente sabe que quando o delta é igual a zero, a gente tem somente uma única raiz, né? Então, substituindo aqui, ó, t vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Né? Então, aqui o t vai ser igual a menos b. O b é menos 4, vai ficar mais 4. Mais ou menos raiz de delta. O delta é zero. Dividido por 2 vezes a. O a é 1. Aqui ficou mais 4, porque é menos aqui, e o menos b aqui do menos 4, tá? Então fica menos 4, que é igual a mais 4. Esse mais 4 aqui. Então o t vai ser igual a 4. Raiz de zero é zero. 2 vezes 1, 2. Então a raiz dessa equação é 2
segundos, que é o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Tá bom? Então agora, para finalizar, vamos falar da famosa equação de Torricelli. Certo? Ela é uma equação que relaciona as velocidades com o deslocamento do móvel. Se eu sei, eu tenho que saber a aceleração para poder saber como que a velocidade está mudando. Então ela é muito útil quando eu não sei o tempo, como o tempo está passando no fenômeno, certo? Então ele é muito útil quando eu não tenho o tempo. Então se você tem um problema e não tem o tempo dado no problema, você pode usar a equação de Torricelli, certo? E aqui a gente já sabe, né? V0 é a velocidade inicial, a aceleração escalar, né? Δs é o deslocamento e V é a velocidade no final do evento que a gente está analisando. Então vamos usar um exemplo para a gente ver como é que a gente usa ela. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com uma aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado até parar. Determine o deslocamento desse móvel desde o início da frenagem até parar. Vamos pegar aqui, ó. Inicialmente, qual era a velocidade dele? 90 km por hora. A aceleração constante, ou seja, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Qual vai ser a velocidade final dele? Se ele para, a velocidade dele é zero, ok? Ele quer saber qual a distância percorrida. No caso aqui vai ser o ΔS. Bom, a gente vai jogar na equação. Mas olha só, aqui eu tenho a velocidade em quilômetros por hora, a aceleração em metros segundos. Eu tenho que mudar a unidade de um deles. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa velocidade V0 aqui para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir 90 por 3,6, que é 25. Então fica 25 metros por segundo. Então aqui agora eu posso jogar tranquilamente na equação. Vai ficar v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o ΔS. O que eu quero saber? O ΔS. Então, ó, v é zero. Então vai ficar 0 ao quadrado. V0, a gente viu aqui que é 25. Então é 25 ao quadrado mais 2 vezes. Aqui eu vou colocar a aceleração negativa. Por quê? Se ele está em movimento retardado, eu estou colocando a velocidade positiva, a aceleração tem que ser negativa. Então aqui vai ficar menos 2,5 vezes o ΔS. Tá? Então 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 625, 2 vezes menos 2,5 é menos 5. Então, passando o ΔS para o outro lado, com 5, ele vai ficar 5 ΔS igual a 625. Um número que multiplicado por 5 que dá 625 é 125, mas a gente pode passar dividindo aqui, fica 625 dividido por 5. Eu gosto de fazer essa leitura assim, para vocês entenderem que muita coisa está ali. Vocês podem interpretar somente com a leitura da matemática, né? Aqui eu estou pegando um número, que é o ΔS, que eu quero saber, estou multiplicando por 5 e estou obtendo 625. Né? Que número que eu multiplico por 5 dá 625? Né? Que é 125 metros, ou seja, ele tinha uma velocidade de 90 km por hora, percorreu uma distância de 125 metros e parou, porque a aceleração dele é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Exemplo 7. Uma maçã cai verticalmente de uma altura de 20 metros a partir do repouso e sua aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a velocidade do móvel ao atingir o solo. Então vamos lá. Repouso. Velocidade inicial é 0. Qual a distância percorrida por ele até chegar no solo? 20 metros. Então, o ΔS igual a 20 metros. Tá? A aceleração, 10. Okay? O que eu quero saber? A velocidade dele ao atingir o solo. Então, não tem tempo. Vamos usar a equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Tá? A velocidade que ele atinge o solo é o que eu quero saber. É a velocidade final. A velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. Mais 2 vezes a,
O A ele está dizendo aqui que é 10 e o ΔS é 20. Então o A vai ficar 10 e o ΔS 20. Então V ao quadrado é igual a 2 vezes 10, 20, vezes 20, 400. Então 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20. Então V vai ser a raiz quadrada de 20 vezes 20. A raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo que dá um valor. Então a raiz quadrada já está pronta aqui, né? É 20. Porque 20 vezes 20 é 400, a raiz quadrada de 400 é 20. Então atinge o solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok? Então essa é a velocidade com que a maçã atinge o solo. Então é isso. Depois eu vou gravar uma aula com os gráficos gerados pelas funções horária da posição e da velocidade, certo? Então é importante você se inscrever no canal para você ficar sabendo quando eu lançar novas aulas, certo? Então se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.